Bom, pessoal, agora vamos aí continuar com química orgânica, falando um pouquinho sobre isomeria óptica. Moçada, olha só, nós já passamos por isomeria geométrica, passamos por 5 isomerias planas, que é isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria e tautomeria. Então, no total, nós vimos 6 isomerias, 5 isomerias planas e uma isomeria espacial. Agora, nós vamos ver a última isomeria, que é a isomeria óptica, que é um tipo de isomeria espacial, tá? Então, a isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial. Quais são as isomerias espaciais, ou as estereoisomerias? São isomeria geométrica e óptica. Tá, isomeria óptica. Vamos começar. O que é uma isomeria óptica? Como que eu vejo se o composto apresenta essa isomeria óptica? Bom, primeira coisa, ele é um tipo de estereoisômero, é um tipo de estereoisomeria. Significa que eu preciso tomar cuidado e olhar o composto de maneira tridimensional. Nesse caso, para fazer a identificação de um composto que tenha essa isomeria, a isomeria óptica, há a necessidade da presença de um carbono quiral. Ô Bing, o que é esse carbono quiral? Bom, antes de falar o que é esse carbono quiral, tem gente que usa, ao invés de carbono quiral, carbono assimétrico. Eu particularmente não gosto desse termo não, tá? Mas enfim, carbono quiral ou carbono assimétrico. Bom, o que seria esse carbono quiral? Carbono quiral, primeiro, é um carbono tetraédrico, ou seja, ele vai ter hibridização sp3, obrigatoriamente. E esse carbono sp3, ele vai ter que apresentar 4 ligantes diferentes entre si, presos nele. Quer ver só? Olha aqui, ó, um carboninho com 4 valências no estado de hibridização sp3. Aqui eu vou ter um ligante A, ligante B, ligante E, ligante D. Então eu tenho os 4 ligantes diferentes entre si. Então eu preciso que o ligante D seja diferente do ligante A, que é diferente do ligante B, que é diferente do ligante E. Então, obrigatoriamente, o carbono quiral tem que ter os 4 ligantes diferentes entre si. Quer ver só? Eu vou pegar aqui como exemplo o ácido 2-cloropropanoico. Vamos desenhar a fórmula plana dele? Ó, é propanoico. Prop tem 3 carbonos. Prop é o prefixo que indica 3 carbonos. Então, tem aqui 1, 2, 3. Aí, na posição 2, tem um cloro. Então, vou colocar um cloro aqui bonitinho. E aí, o grupo funcional ácido, porque começa com ácido e termina com óico, né? Então, dupla O, OH. E aí, moçada, acabou? Não, completo com hidrogênio, hein? Então, o pessoal fica zoando aí que química orgânica é só contar carbono e colocar hidrogênio, hein? Mas conta direitinho, por favor, hein? Então, ó, 3 hidrogênios aqui e eu coloco mais um. Tudo em paz? Essa maneira pode ser utilizada para desenhar e até mesmo encontrar o carbono quiral. Mas como a gente está começando, vamos fazer passo a passo? Olha só, eu tenho aqui o meu carboninho, então eu vou olhar o carbono quiral, eu até apagar aqui, que fiz um risquinho. Vou pegar aqui o meu carboninho, esse carbono que está bem aqui no centro, ó, esse carboninho aqui bonitinho, e vou desenhar ele aqui, ó. Aí eu vou colocar as 4 ligações desse carbono. E vou começar a ligar nessas ligações, nessas valências, o ligante. Aqui a minha carboxila, depois o meu cloro, jogo aqui o CH3 e o hidrogênio. Por que eu fiz isso? Gente, porque tanto faz. Você colocar aqui em cima, aqui embaixo, por hora, tanto faz essa sequência, tá bom? O lance é que eu preciso identificar esse carbono quiral na estrutura. Muitos vestibulares pedem ou para você colocar uma seta
ou colocar a representação de carbono quiral, que é um asterisco, tá? Ou é por seta ou é asterisco. Tudo em paz? Então aqui eu tenho um composto que apresenta um carbono quiral. Portanto, esse composto tem isomeria óptica, ok? Bom, experimentalmente, como que eu consigo ver se uma solução apresenta algum composto com isomeria óptica? A gente usa uma aparelhagem que tem uma luz plano polarizada, um polarímetro. Esse polarímetro, essa luz plano polarizada, como que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, ó. Aqui uma luz, de maneira bem simplificada, tá? Uma coisinha aqui bem tranquilinha. Eu tenho aqui uma luz, e essa luz tem vários comprimentos de onda. Beleza? Esses vários comprimentos de onda, eles podem passar por um polarizador, que seria, vamos imaginar assim, um filtro, vai? Eu passo por um cristal de quartzo, e depois eu vou passar ele por um local que só deixa passar um único tipo de comprimento de onda numa única direção. Essa é a nossa luz plano polarizada. É uma luz monocromática que vai sempre movimentar numa única direção. Beleza? Se porventura eu pego essa luz plano polarizada e passo por uma solução que tenha isômero óptico, essa luz plano polarizada poderá desviar para a direita. Então, quando isso acontecer, quando a luz plano polarizada desvia para a direita, nós dizemos que naquela solução eu tenho o isômero óptico destrógeno. E essa representação ela pode ser feita pelo desenho ou pelo mais. Tranquilo? Então, se a luz plano polarizada desviar para a direita, eu garanto que lá dentro eu tenho isômero óptico e ainda consigo especificar o tipo de isômero óptico, nesse caso, destrógeno. Entretanto, se essa luz plano polarizada ela desviar para a esquerda, eu indico esse desvio por L ou pelo negativo. E lá dentro eu também posso garantir que dentro da minha solução, se a luz plano polarizada desviar para a esquerda, eu tenho sim um composto lá dentro que apresenta isomeria óptica e ainda esse composto é o composto levógeno. É uma estrutura levógena. Tudo bem? Então, se o meu feixe de luz plano polarizada passar por uma solução, desviar para a direita ou para a esquerda, garanto que tem isomeria óptica. Acabou. Agora, se eu quiser especificar ainda mais, esse desvio aconteceu para a direita, é destrógeno, para a esquerda é levógeno. Bacana? Isso aqui é mais experimentalmente. Pela estrutura, não dá para saber se é destrógeno ou levógeno, pela estrutura. Normalmente, essa classificação funciona bem, a relação dela com a estrutura, para aminoácidos. O restante, não. Mas, via de regra, pensando em vestibular, o exercício vai descrever essa possibilidade. Eu tenho um composto que desviou a luz plano polarizada para a direita. Qual o tipo de isomeria que eu tenho? Isomeria óptica. Qual o tipo de isômero óptico que eu tenho? Destrógeno. Uma outra questão fala, eu tenho uma luz plano polarizada, passou por uma solução e ela sofreu um desvio de 3,6 graus para a esquerda. Que tipo de isomeria que eu tenho? Isomeria óptica. Mas que tipo de isômero óptico? Levógeno. Bacana? E aí, para a gente finalizar esse início, essa introdução à isomeria óptica, vamos ver aqui, a mistura racêmica. Antes disso, deixa eu voltar. Quando essa luz plano polarizada desvia, eu digo que lá dentro eu tenho isômeros opticamente ativos. É só uma classificação, tá? Então, isômeros opticamente ativos são isômeros capazes de desviar a luz plano polarizada. Bacana? Entretanto, olha só, caso eu venha a fazer uma mistura racêmica, o que é isso, Pink?
A mistura racêmica é quando eu tenho 50% de cada um dos isômeros ópticos. Então, por exemplo, vamos continuar aqui com o exemplo que eu dei no início, ó. O ácido 2-cloropropanoico. Então, eu tenho esse carinha aqui. E aqui eu tenho o carbono quiral. Esse carbono quiral me garante que essa estrutura poderá desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Ou, falando de um outro jeito, um tipo de ácido 2-cloropropanoico vai desviar a luz para a direita. Então, nós dizemos que tem aqui o D, ácido 2-cloropropanoico. Tranquilo? Porém, eu posso dizer que eu tenho o L, ácido 2-cloropropanoico. Então, dá para garantir que essa estrutura vai apresentar dois isômeros ópticos, o destrógeno e o levógeno. Pink, toda vez que eu tiver carbono quiral, isso garante que eu tenho dois compostos diferentes, dois isômeros? Sim. E aí, caso eu venha a produzir uma solução que tenha 50% das moléculas na forma destrógena e 50% na forma levógena, eu tenho uma mistura racêmica. Aí você olha para mim e fala, tá, e daí, né? E daí que essa mistura racêmica ela não é capaz de desviar a luz plano polarizada. Então, nesse caso, o polarímetro, a luz plano polarizada, não consegue nos mostrar que tem isomeria óptica. Então, uma mistura racêmica, ela pode atrapalhar a identificação dos isômeros ópticos usando a luz plano polarizada. Por quê? Porque metade das moléculas vão desviar a luz para a esquerda, enquanto a outra metade vai desviar para a direita. Significa, então, que a luz plano polarizada passa sem sofrer desvio. E a gente diz que essa mistura racêmica ela é opticamente inativa. Ela não é capaz de desviar a luz plano polarizada. Bacana? Recapitulando aqui para finalizar, para saber se eu tenho ou não isomeria óptica usando a fórmula, eu tenho que encontrar o carbono quiral. O que é o carbono quiral? É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si, presos nele. E aí, esse carbono quiral me garante que aquela estrutura apresenta isomeria óptica. Show! Depois disso, a gente viu que se eu usar uma luz plano polarizada e ela desviar para a direita, nós garantimos que lá dentro daquela solução eu tenho o isômero destrógeno. Se ela desviar para a esquerda, eu posso garantir que aquela solução tem o isômero levógeno. Ambos são opticamente ativos. Por quê? Ambos desviam a luz plano polarizada. Entretanto, se eu montar uma solução racêmica ou mistura racêmica, contendo, no caso, 50% de estrógeno, 50% levógeno, eu não consigo identificar desvio de luz plano polarizada. Por quê? Metade dos compostos vão desviar para a direita e a outra metade para a esquerda, gerando uma solução opticamente inativa. Bacana? Essa é a nossa introduçãozinha aí à isomeria óptica. Vem vindo mais vídeos sobre isso. Moçada, abraço!